Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje é dia de resenha no canal de um dos livros que eu li agora em 2024, que foi esse aqui, ó, A Sombra das Espadas, certo? Antes de falar, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, loja de camisetas, www.rodrigão62.com.br. Links da livraria aqui embaixo, do grupo de bate-papo e também para se tornar membro colaborador do canal, certo? Vamos tirar isso aqui, esse elefante branco, já vamos tirar ele da jogada e já vamos direto para a resenha do livro, ok? Esse livro aqui foi uma grata surpresa, que é o seguinte, eu comprei ele a R$9 na Amazon 1 milhão de anos atrás, tá? Aí eu tava ali e tal, comecei a passar na minha prateleira, naquela jogada de não fazer tibiar, aquela história toda, é tu que vai mesmo. E cara, eu comecei a ler o livro e ele foi uma grata surpresa, tá? Por quê? A capa não é aquilo tudo, tá? Mas aqui o padrão Rocco de fazer capa, né? Que a Rocco é ruim de fazer capa. Mas aqui tá uma situação e o que me chamou a atenção logo no início do livro é a visão dele, tá? Vou deixar aqui no cantinho, depois a gente pega de novo para mostrar a diagramação. Ou melhor, vou mostrar a diagramação agora, né? A gente já mata isso aqui, ó. A diagramação da Rocco é muito boa, tá? É um estilo meio folha jornal, mas a diagramação da Rocco é muito boa, tá? Fiz algumas marcações dele também, algumas frases dele são muito legais. E aí segue, tá? O autor Kanhan Pasha, ele é conhecido por roteiros, tá? Ele escreve roteiros de filmes, tá? Aquela história toda. E quando aconteceu o 11 de setembro, tá? E logo depois foi lançado o filme do Ridley Scott, Cruzada, o roteiro desse livro aqui especificamente, ele era para ter sido feito como filme. Mas como aconteceu o 11 de setembro, aquela história toda e tal, eles acabaram jogando isso aqui para um romance e não filmaram ele, tá? O que na verdade foi uma boa. Porque eu acho que no momento quando ele foi lançado, né, o momento que ele seria lançado, seria feito o filme, eles não conseguiriam fazer o filme como o livro é, tá? Porque o livro coloca uma outra visão das cruzadas, certo? Ele coloca a visão muçulmana das cruzadas. O Pasha, esse, já escreveu um outro livro que é A Mãe dos Fiéis. Eu vou deixar a capa aqui, tá? E ele conta a versão das mães, né, a visão das mães que fazem parte que são islâmicas e tal, sabe? Então ele vai contando a visão das mães para os filhos. Aqui nesse contexto específico, como ele lança para a situação das cruzadas, tá? Que é um passado extremamente complicado e conturbado da parte da igreja, tá? Aqui a gente tem a visão dos caras que estão sendo supostamente esmagados pela cruzada. Então as duas primeiras grandes ondas das cruzadas já tinham passado. O Saladino, que é o grande imperador do Egito, que ele nasceu em 1138 em Tikrit e morreu em 4 de março de 1193 aos 55 anos. O Saladino é quase uma figura mítica, tá? Se vocês pesquisarem sobre o Saladino, ele é quase realmente como aquele líder mítico, como se ele fosse o cara mais justo, né? O cara mais sério e tal. E isso fica muito claro dentro do livro, tá? O Pasha coloca esse líder específico, né, como o cara ponderado, o cara que vai realmente de encontro às questões mais justas possíveis. Mas também não deixa de colocar um outro lado dele, tá? Que aquele lado, em alguns momentos, dá uma bambeada, em alguns momentos ele dá uma falhada e tal, coisa que pros muçulmanos não é muito comum de acontecer. Então ele dá umas cutucadas ali dentro de um conceito geral da literatura, ele vai mostrando essas falhas do suposto líder perfeito, tá? Mas ele sim, dentro de um contexto, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele é visto como um cara extremamente justo e que realmente procura a justiça para os homens, tá? Aqui o Pasha coloca a Miriam como sendo uma personagem que não existe, obviamente não existiu, mas que ela coloca todas as arburas das mulheres, né, que vivem esse regime, né, essa situação, dentro dessa cultura, coloca todas as situações dela, todas as dificuldades que ela passou, as dificuldades que ela passou por causa das cruzadas, aquela situação toda, e coloca ela dentro de um contexto romântico e interesse amoroso, tanto do Saladino quanto do Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão é sempre visto pela literatura ocidental como um cara muito justo, que ele é herdeiro da coroa e que ele despendeu basicamente a terceira onda das cruzadas, tá? Que é onde ele vai se chocar justamente com o Saladino. Confesso para vocês que eu não fui muito além dos estudos, tá? Eu não fui lá realmente estudar aquela situação toda para ver o que é verídico e o que não é verídico. O que mostra aqui é o seguinte: o Pasha, obviamente, que ele é muçulmano, ele coloca uma visão muito mais branda em cima do Saladino.
Talvez por uma questão de tentar até desmistificar um pouco essa situação que se tem aqui no Ocidente, dos caras todos serem, né, os malvadões, aquela história toda. Sim, porque tem gente ruim dos dois lados, né? Isso é bom deixar claro. E aqui fica muito claro isso, tá? Essa visão que o Pacha coloca em cima do Ricardo Coração de Leão é muito específica e faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. Principalmente se a gente pegar e olhar numa situação um pouco mais ampla da época, né? Porque o cara tá querendo tomar território, ponto, simples assim. E numa questão de vivência, e numa questão até de tecnologia, e numa questão um pouco mais específica, os muçulmanos estavam muito mais avançados do que se dizia, principalmente em questões de ciência. O Ricardo Coração do Leão tem um momento que passa por uma doença, não vou dar spoiler, tá? Fiquem tranquilos. Mas se não é o médico do Saladino ajudar, o cara tinha capotado. Isso fica muito claro. Porque a situação da igreja comandava aquilo ali tudo. E o Follett, inclusive no vídeo que eu falo do Follett, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, ele deixa isso muito claro também, né? Que tem um momento na história que a igreja católica tomava tanto a conta da situação e mandava tanto em cima de todo mundo que os pacientes acabavam morrendo porque em determinados momentos tu tomava um vinho com um pergaminho da Bíblia, né, dentro dele, né? Tu tungava ali o pergaminho da Bíblia e tomava aquilo, né? Como se aquilo ali fosse realmente salvar o cara de uma certa enfermidade. E nesse caso específico, por exemplo, os muçulmanos estavam muito mais à frente. Houve ali um momento na história que as coisas se separaram e o Ocidente conseguiu andar. E aí se tornou mais livre porque a igreja e as crenças deixaram de comandar a ciência nesse sentido, né? Um lado bom e um lado ruim disso tudo, né? A gente sabe o momento que a gente está vivendo hoje, né? O extremismo islâmico, por exemplo, está se transformando numa outra coisa. O livro é bom? O livro é muito bom mesmo. Ele vale a pena ser lido, até para a gente ter uma outra visão de uma pessoa que é muçulmana em função dos próprios mitos que eles têm, sabe? Achei interessantíssima a personalidade do Saladino, acho que ele foi realmente um personagem fantástico para a época dele. Tem muitas coisas ali que são colocadas dentro de contexto que tu entende que aquilo ali são linhas narrativas que o autor escolheu. Ele acerta todas? Não, ele peca em alguns momentos, sabe? Ele dá umas bambeadas, ele tem algumas coisas que, por exemplo, se nós pegássemos uma situação muito parecida com essa e que fosse escrito pelo Follett, apesar do Follett não ser muçulmano, por exemplo, mas ele é muito familiarizado com essa situação de ficção histórica, talvez nós teríamos um romance que não erraria tanto. Tem alguns erros ali que tu percebe que tem uma situação que o cara está literalmente puxando pano, né? Passando pano pros muçulmanos. Obviamente ele também é, né? Então faz todo sentido. Mas para nós somos leitores críticos dentro de um contexto, é muito legal tu pegar uma situação como essa e tu ver livros que são livros que não fazem parte daquele rol de livros mais vendidos, nada disso, e são histórias um pouco mais aprofundadas de algumas coisas. Ele segue, o Kahan Pasha segue uma linha muito próxima do Follett nesse sentido, do Bernard Cornwell, que eu acho que todos os escritores de ficção histórica fazem mais ou menos isso, né? Eles pegam uma linha narrativa e eles, né, vão desenvolvendo aquilo ali e vão colocando os contextos de personagens fictícios. Por exemplo, a Miriam, por exemplo, a personagem não existiu. O Ricardo Coração de Leão e o Saladino existiram. Esse conceito que se tem de pegar histórias e personagens e criar é muito comum. Eu gosto muito disso, eu gosto de ler isso, sabe? Para mim, como eu já disse no outro vídeo que eu falo sobre a viagem pela literatura, para mim faz todo sentido. Porque se eu pegar e me basear nas visões do Saladino, da vivência que o Saladino tem e da vivência que o Ricardo Coração de Leão tem, e juntar as duas e olhar com um olhar crítico, eu consigo pegar o melhor dos dois mundos e o pior dos dois mundos, né? Porque se nós pensarmos numa situação nossa aqui, por exemplo, de Ocidente, que a gente tem apenas uma esposa, os homens têm uma esposa só, o Saladino, por exemplo, tinha 4, 5. Né? Ele poderia ter casos extraconjugais, não sei o que e tal, a mulher dele aceitava isso. Já numa outra situação, que é vista com maus olhos pelos muçulmanos, a questão da homossexualidade, inclusive da fofoca que se tinha, que o Ricardo Coração de Leão gostava de uns menininhos, aquela história toda. Então, quer dizer, essas coisas que são colocadas dentro desse conceito do livro são muito bons. Eu achei muito bom, pelo menos. Eu vi algumas resenhas, principalmente ali na Amazon, que falam mal do livro em função até de pessoas que tu vê que eles têm um embasamento histórico no negócio. Eu não me prendo muito nisso, tá?
Eu não me prendo muito nisso porque, para mim, tudo é questionável dentro do livro. Todas as histórias, todas as coisas que ele conta são questionáveis. Eu gosto de ler uma boa história com bons personagens. E colocado dentro desse conceito, eu nem vou muito além na situação, isso foi verídico, isso não foi, isso aconteceu, isso não aconteceu. Porque daí se eu realmente quero saber o que aconteceu, eu vou pegar um livro didático, né, um livro de história e pegar aquilo ali. Aí eu não teria lido Follett, eu teria lido nada disso, não teria lido Pacha, não teria lido nada disso, também não veria filmes, né? Então, sabe? Acho que o pessoal tem que aprender a dividir, isso é uma opinião muito específica minha, sabe? Tem que aprender a dividir que, sim, você vai encontrar incongruências nas histórias, nem todas são verídicas, muitas coisas ali que aconteceram não são reais, mas é a visão do autor em função daquilo. Então, se tu vai pegar e vai realmente desenvolver a história e vai somente pelo prazer da leitura, você com certeza vai ter grandes momentos, e eu recomendo esse livro. Achei ele muito bom. Era um livro que estava completamente fora da minha situação. Eu não pretendia ler ele tão cedo. E eu bati o olho e disse, cara, vem cá que nós vamos se relacionar nesse momento, tá? Poderia ter dado errado? Poderia, tranquilamente poderia ter dado errado. Mas não, é um livro muito bom mesmo, gostei bastante dele. Então, fica aí a dica da leitura, fica aí os links aqui embaixo para vocês irem atrás dos livros, para lerem, né? Com os links da Amazon para gerar comissões para o canal. E eu acho que é isso, certo? Agradeço demais a participação de todos vocês. Digam aqui nos comentários se vocês já ouviram falar desse autor, se já ouviram falar dessas histórias, se vocês já leram livros de ficção histórica que se passam nesse momento, se já tinham ouvido falar do Saladino. Me digam se vocês gostaram desse modelo de vídeo e seguimos produzindo, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo.